Olá, pessoal. Então vamos lá. Vou fazer aqui. A primeira questão que foi pedida foi do número de Liouville, que é essa questão aqui, questão 7. Prova que o número de Liouville, dado por alfa somatório de n igual a 1 até infinito de 10 a menos n fatorial, é racional. Então a pessoa olha isso aqui, meu Deus do céu, o que é isso? Começa a questionar tudo, questionar a vida, questionar todas as decisões que te levaram até esse momento. Mas aqui é só não desesperar, né? Don't panic, não entre em pânico. Então a gente tem ali que alfa é o somatório de n igual a 1 até infinito de 10 a menos n fatorial, não é isso? Então o que isso vai ser, gente? Olha só. A gente vai ter aqui, para o primeiro termo, a gente vai somar 10 a menos 1, né? Porque n é igual a 1, 1 fatorial é 1, vai ser 10 a menos 1. Então a gente tem aqui. Para o segundo termo, n igual a 2, vai ser 10 a menos 2. Né? Então eu vou somar 10 a menos 2, vai dar isso daqui. Para o terceiro termo, a gente vai ter... Tá, espera só um minuto. A gente vai ter aqui 3 fatorial. Então vai ser 10 a menos 6, né? Então aqui é 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, né? Vou colocar aqui 1 fatorial. Esse aqui é o 2 fatorial. Esse aqui é o 3 fatorial, né? Agora, para o 4, n igual a 4, a gente vai ter o seguinte. Vai ser na posição 24, né? Que é o 4 fatorial. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 finalmente. Ó, contando 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Tá aqui. Esse aqui é o 4 fatorial. E assim vai, tá? Então, nas posições correspondentes a n fatorial aqui, nas casas decimais correspondentes a n fatorial, a gente tem 1, o resto a gente tem 0. Então, está claro que isso é um irracional, porque para ser um racional, você tem que ter... Pera aí, meu filho. Para ser um racional, você teria que ter infinitos zeros para cá, ou uma dízima periódica. Isso aqui não vai ser uma dízima periódica, claramente. E claramente também a gente não vai ter infinitos zeros, porque sempre a gente vai ter infinitos uns aparecendo, né? Eles vão ficando cada vez mais esparsos. O próximo que vai aparecer vai ser na casa 120, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem infinitos uns aparecendo nesse número. E então, por esse argumento, ele é irracional. Mas agora vamos ver como que a gente pode provar isso sem apelar para essa questão de dízima periódica, tá? E deixa eu só pegar mais rosquinha pro meu filho ali, só um minutinho. Boa noite. Voltei. Enfim, isso ainda é melhor do que dar aula ao som de uma festa junina na UERJ. Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui para a janela. Uma coisa interessante que eu li sobre esse número. Number. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele é um número que ele é...
Eu acho que eu estou enganado. É quase racional. Então ele é um número que é transcendental, mas que pode ser aproximado de maneira mais próxima por números racionais do que qualquer número algébrico. Que coisa, né? Então, esses são números que são muito próximos de números racionais. Ok. Como é que a gente prova que eles são irracionais? Vamos ver aqui no livro. Como é que eu pesquiso? Aqui? Irracionais. Então deve ser isso na página 49, que aqui deve ser umas. Vou pôr 64. Então, prove que é irracional. Como é que a gente faz prova de irracional aqui no livro? Aqui ele faz uma. Você supõe que é racional, né? Eu tentei fazendo isso. Tipo, eu supus que esse número podia ser escrito como um A sobre B. Daí eu Como A sobre B. multipliquei ambos os tempos por B. Aí a gente tinha um somatório de B sobre 10 elevado a N fatorial. Aí eu falei assim, pô, A é um número inteiro. Aí eu falei assim, pô, mais que isso, a gente pode supor que ele é um número inteiro positivo, né? Porque se os dois fossem negativos, a gente conseguia uma fração equivalente em que A e B são positivos. Então, eu só supus que era positivo. Aí eu falei assim, beleza, agora é só provar que esse número não é natural, né? Tipo, inteiro positivo, no caso. Aí, aí eu fui tentando provar que aquilo não era natural e cadê que saía? Tipo, somatório multiplicado por B. Não era natural. Tá bom. Cadê a demonstraçãozinha? Ele faz isso, né? Calma aí. É aqui mesmo, né? Então, vamos tentar fazer isso. Vamos lá. Tem que botar aqui pra gerar pra cima. Calma aí que tem alguém chegando também na sala. Boa noite. Vamos supor. Ah, sim, eu comprei um cabo novo. Pra usar na minha mesa digitalizadora. Era o cabo mesmo que estava meio ruim. Esse cabo tá funcionando sem problemas, pelo menos até agora. Agora que eu falei é capaz de dar problema, mas enfim. Suponha alfa igual a m sobre n com mn pertencentes a naturais, tá? Normalmente o racional você tem um m pertencente a z, mas aqui a gente sabe que ele é positivo, então esse aqui pertence aos naturais. É positivo e é estritamente positivo, não é zero, né? Então os dois pertencem a n. Irredutível, vamos supor também irredutível, né? Isso. Então o que vai acontecer? O que a gente pode fazer com isso? Para chegar a uma contradição. Não gastar tanto tempo nessa questão não, como eu falei, não vai ser uma questão que vai cair na prova. Então vamos tentar fazer rápido.
Se eu multiplicar por n aqui, foi o que você fez, né? Você multiplicou aqui por n, foi isso? Foi. Eu não sei se sai assim não, mas foi a forma que eu tentei. Você multiplica pra cá e você tem que mostrar que você dá um natural, né? Isso. Porque ou MN são positivos os dois, ou os dois são negativos. Um não pode ser positivo e outro negativo, porque o somatório é de números positivos, né? Então não É, tem como a fração ser um número negativo. vamos lá. Você multiplicou aqui, o que vai acontecer? Tá. Hum. A gente tem que mostrar que quando eu multiplico pra cá, essa soma não dá um número inteiro. Sim. Tô entendendo. Eu tenho uma ideia aqui. Realmente você multiplica pra cá. Multiplica aqui por n. Aqui eu não vou fazer somatório de n igual a 1, não, porque senão vai confundir com esse n ali de baixo. Vou colocar k aqui, tá? Você multiplica isso aqui por n. E aí isso teria que dar um inteiro, tá? A somatória aqui teria que dar um número inteiro, porque a gente tem um número... Tem que dar um número natural, porque a gente tem um número natural do outro lado. Mas essa soma não tem como dar um número natural. Qualquer que seja o natural que você multiplica aqui, essa soma não vai dar um número natural. Por quê? Porque a gente está somando termos cada vez muito menores. Deixa eu explicar qual é a ideia. Esse alfa, ele é o seguinte. Ele é 10 a menos 1, mais 10 a menos 2, né? Mais 10 a menos 6, mais 10 a menos 24, mais 10 a menos 120, depois a gente tem 720 aqui. E vai ficando cada vez menor, né? A parcela que a gente multiplica. Multiplicando isso aí por 7, quatro, 5.040, né? Então repara o seguinte. Suponha n menor, por exemplo, que 10 a sexta, tá? Suponha que n é menor que 10 a sexta.
que vai acontecer? Quando eu multiplicar por n, então a gente vai ter n alfa vai ser igual a n vezes 10 a menos 1, mais n vezes 10 a menos 2, né? Mais n vezes 10 a menos 6, beleza? Mais n vezes 10 a menos 24. Isso daqui, quando eu multiplicar n vezes 10 a menos 24, eu tenho aqui 10 a sexta, multiplico por 10 a menos 24, vai dar algo da ordem de... vai dar algo menor do que, na verdade. Vai dar algo menor do que 10 a menos 18, né? Mas, quando eu chegar aqui e multiplicar por 10 a menos 120, isso aqui vai dar algo menor do que 10 a menos 104, não é isso? 114. E assim vai. Então o que está acontecendo aqui? Se essa parte aqui é inteira, vamos supor que essa parte já seja inteira, eu vou estar somando sempre uns quebrados aqui. E o pior de tudo, ó, estou somando uma coisa aqui que é menor que 10 a menos 18, o outro já pula para 10 a menos 114, o outro vai para 10 a menos 5.000 e cacetada. Então, esses quebrados aqui, eles nunca somam para formar um inteiro. Certo? E mesmo que aqui já não seja inteiro, essa parte aqui também, quando eu tem um errinho aqui no máximo da ordem 10 a menos 6, né? Se tem um erro da ordem de 10 a menos 6 no pior caso aqui, quando eu somar um termo de 10 a menos 18, não vai ajudar isso daqui. Quando eu somar depois um de 10 a menos 114, não vai ajudar a arredondar, né? Vocês estão entendendo o problema aqui, gente? O problema é que eu estou somando coisas que vão ficando cada vez muito menores rapidamente. Então, essas coisas somando nunca vai dar um número inteiro. Eu tinha feito um negócio parecido com isso. Eu falei assim, suponha um K que tal que o B, né, que eu chamei de A sobre B, né, tal que a fração B sobre 10 elevado a menos K seja menor do que 1. Eu separei em dois, um que tem uma parte inteira e essa parte que tinha dízima periódica, não periódica. Mas aí eu falei assim, pô, e se tiver, assim, né, já que eu não estou provando, né? E se tivesse um número pequenininho dessa dízima não periódica que somado com os quebrados do primeiro fosse periódico, sabe? Ou inteiro, sabe? Eu fiquei tipo, pô, não estou satisfeito com a forma que eu resolvi. Não. E foi mais ou menos isso que eu tinha feito. Porque a questão da dízima periódica a gente já viu aqui que ela já não vai ser, né? Você não precisa nem multiplicar essa questão do m sobre n, né? Intuitivamente, não. É. Realmente. Então aqui o lance é o seguinte, eu acho que a gente consegue demonstrar a gente consegue demonstrar analiticamente mesmo que isso aqui sempre vai ser menor do que um, por exemplo. Vai ser menor do que... Mas não é que vai ser menor do que um, vai ser menor que um quebradão. Isso aqui, ó, essa parte aqui toda, daqui pra frente vai ser n que multiplica 10 a menos 24, mais 10 a menos 120, mais 10 a menos 5.040, né? Isso daí é menor do que se eu estivesse pegando n multiplicando por 10 a menos 24, mais 10 a menos 120. Aqui eu multipliquei por 5 o expoente, então vou multiplicar por 5 de novo. 10 a menos 600, né?
10 a menos 3.000. Multipliquei por 5 de novo. Isso aqui é uma PG, né? A soma infinita dessa PG vai ser... Isso aqui é igual a N. Eu vou escrever embaixo. N que multiplica 10 a menos 24. Calma aí. Não, mentira. Não é assim que é PG, não. Isso não é PG, não. Isso não é uma PG, que absurdo. Não é. A PG seria se eu multiplicasse por 10 a menos a diferença aqui. Eu tenho que somar essa diferença no expoente, que aqui foi de 96. 96, não é isso? Menos 96. Então aqui vai ser menos 96. Aí sim é uma PG. Então aqui é 6. 216. Desculpa, viajei. 6, 6, 12. Aqui vai dar 1 de novo. Se você quiser fazer uma questão menos demorada, pode fazer. Eu acho que vai tomar muito da aula se for nessa daí, né? Entendi. Aqui a gente soma 100 e subtrai 4 sempre. Então é 312. E assim vai. Então isso aqui vai ser 10 menos 24 por 1 menos 10 a menos 96, né? E isso daqui... ele é menor do que n vezes 10 a menos 24. Não, mentira. Não é não. Não, porque aqui eu estou dividindo por algo menor do que 1. Calma aí. Caramba, bicho, quanto é que dá isso aqui mesmo? 1 menos 10 a menos 96? Estou tentando colocar isso aqui como sendo menor justamente do que n vezes 10 a menos 23. Esse fator aqui que quando eu dividir vai ser menor do que eu multiplicar isso aqui por 10. Dá para argumentar isso mais rigoroso, mas enfim. Então esse termo todo aqui ele é menor que 10 a menos 23, tá? Ele não chega disso, não passa disso. Mas um errinho que eu tenho aqui antes, que eu teria aqui antes, seria de, no pior caso, de 10 a menos 6. Então eu estou somando uma parcela de 10 a menos 23. Mas tudo bem que o n é da ordem de 10 a sexta, né? Então esse errinho aqui, ele é menor do que 10 a menos 17. Isso aí. Então aqui eu tô... No fim das contas, esse termo aqui, todo, ele é menor que 10 a menos 17. Aqui a gente tem um errinho que é no máximo 10 a menos 6. Na pior das hipóteses, a gente tem uma casa decimal até 10 a menos 6. Se eu estou somando uma coisa que é menor que 10 a menos 17, não vai arredondar isso daqui, tá? Então, esse é o motivo. Tem que argumentar isso melhor, mais rigorosamente. Mas a ideia é essa. A ideia é que cada vez a gente somos termos muito menores, isso não ajuda a arredondar o número que eu já tenho.
para arredondar, teria que somar aqui parcelas maiores, que aí essa parte fracionária ia somando, 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 e podia cancelar e virar inteiro. Mas aqui não cancela e vira inteiro, porque eu estou somando coisas muito pequenas. Deu para Beleza. entender pelo menos a ideia? Não, a ideia sim, com certeza. Então tá, eu vou deixar por aqui, porque eu realmente não vou cobrar essa questão. Hoje, quem quiser, a gente pode ficar até 9 horas, tá? Porque a próxima aula vai começar às 9. Tá mais 8h50. Então deixa eu voltar aqui e ver qual é a... A próxima questão. Antes de eu ver a próxima questão, só vou ver uma coisa. De repente, no artigo da Wikipedia tem uma demonstração. Tem sim, só que eu não cheguei a entender não. Ele do nada vem com log de 2 lá. Tá. Vamos pôr em português. Mas é um artigo da Wikipedia em inglês traduzido para português. Vamos lá, existência, parará. E racionalidade. Aqui vamos mostrar que números x igual a 6 sobre d são inteiros, não pode satisfazer a desigualdade de definir o número de Liouville. Ah, porque tem uma desigualdade que define... Ah, tá. Entendi a safadeza. A história que o número de Liouville satisfaz uma certa desigualdade, que está aqui no começo. E o número racional satisfaz isso. É assim que ele demonstra. É um pouco mais difícil de entender do que o que eu fiz. Então eu vou colocar a demonstração aqui não. Medida de racionalidade. Medida de racionalidade infinita. Que coisa. Comecei a viajar aqui no número de Liouville. Então tá, demonstraçãozinha da Wikipedia. Ela é mais fácil de trabalhar, porque tem uma desigualdade lá, mas ela é mais difícil de entender a desigualdade, talvez. 14F, vamos lá. Professor, Sim, então, eu queria tirar uma dúvida. Sobre a prova, o senhor pode comentar, assim, mais ou menos, o que seria bom, além da lista de focar? Eu sim. vi que o número de Liouville é para você provar irracionalidade. Eu vi que tem uma questão que eu tinha feito da apostila, também que fala sobre irracionalidade, quando você tem a raiz quadrada de pi, de um número p, aí o p é primo, aí eu pensei na questão deles serem frações irredutíveis.
Aí eu queria saber que se você pudesse dar uma dica pra gente aí, por favor. Então, eu recomendo vocês fazerem os exercícios de setinha dupla, tá? De todas as sessões que a gente viu até agora. Menos a 5. A 5 esquece. Sim, sim, eu tentei fazer uma parte, sim. Além da lista. Então, a gente vai fazer isso aqui e tem o... Porque, assim, pode ser que eu tire questões dessa lista que eu dei pra vocês. Pode ser que eu tire também das setinhas duplas, tá? E também tire coisas da minha cabeça também. Peraí, 14 é pra saber se diverge, né? Se elas convergem ou divergem. Então a gente tem o seguinte, essa daí tem uma dica que eu não copiei do livro. Mas a gente tem como manipular isso daqui, tá? Eu não poderia tentar utilizar uma propriedade de log, professor? É isso que eu fiquei com dúvida para resolver isso. De log eu acho que aqui não. Quer dizer, mais ou menos, né? Se o expoente fosse em N, você podia usar aquele do peteleco, sabe? Mas como tá fora É, de todo o ritmo, não pode não. pode não. Ah, então era isso mesmo que eu estava discutindo ontem com uma amiga minha. Ah, beleza, então. Valeu, gente. Mas aqui a gente tem uma manipulaçãozinha. Deixa eu tentar fazer sem ver no livro. Que facilita a conta. Calma aí. Vamos chamar isso aqui de x, né? X é igual log n elevado a log n. Então, e elevado a x é quem? É elevado a isso tudo, né? É o e elevado ao log de n elevado a log n, né? Ok. E o que isso ajuda a gente, Rafael? Isso vai dar... Calma aí. Oi. Você pode me dar uma batata palha? Não, meu filho, só na hora da janta. Agora deixa o papai trabalhar. Tá? Daqui a pouco é a janta. Mas de sobremesa você coloca a batata palha no potinho de sobremesa pra mim? Isso, na sobremesa eu coloco. Tá bom? Tá bom. Então isso daqui... Isso ajuda em quê? Para aí, filho. Para de fazer barulho. Isso ajuda em quê? Porque na verdade tem uma questão de ordem de operações aqui. Se eu tenho... Tem, por exemplo, x é igual a 3 elevado ao quadrado, tá? Que é 9, a gente sabe. Então, 2 elevado a x... 2 talvez dê confusão. Vamos colocar 4 elevado a x. Isso vai ser igual a 4 elevado a 3 elevado ao quadrado. Não é 4 elevado a 3 elevado ao quadrado. Né? Não é a mesma coisa. Então é... Eu não posso simplesmente substituir isso aqui por n. Então isso não me ajuda. Temos aqui um colchetezão. Log de n elevado a log de n. Tá, mas se eu tirar o log ao invés de pegar e elevado, vamos ver o que acontece. X é igual a isso, então se eu tirar log de x vai ser igual ao log disso aqui, colchete, do log n elevado a log n, né?
Os logs estão saindo meio feio, mas tudo bem. Aqui a gente pode usar o peteleco. Então isso vai dar log n, que multiplica log n, certo? Agora sim, agora a gente pode pegar e elevado aos dois lados. Então a gente vai ter x é igual a elevado a log n. Vamos pôr aqui, e elevado a log n log n. Isso vai dar n, né, elevado a log n dá n, então elevado a log do log do log de n, tá? Ufa. Então isso daqui é igual somatório aqui a gente vai ter n elevado a log do log de n, tá? E 1 em cima. Muito bem. Qual foi a do último passinho ali, professor? Por que você tirou o primeiro log de n? Porque a gente tem um e elevado a log n aqui, certo? Sim. Isso daqui vira n. Ok? Mas não é o produto ali, não? Sim. Então não tinha que virar o produto? Que produto que é? Em vez... Ah, não. Esse log de n... O log do log de n não tá multiplicando com o n, né? São coisas diferentes. Tá. Não. Viajei. Ok. Entendi. Então a gente tem esse somatório aqui. N elevado a log n. Essa função parece que é uma coisa maluca, log n. Eu já vi em várias estimativas na matemática esse termo aparecendo, log n. Parece assim que não vai ser usado para nada, mas ele é usado. Mas, enfim, não vou entrar nessa tangente não. Vamos lá. Então, agora a gente tem que ver se isso daqui converge ou diverge, né? O n elevado ao log do log de n... Calma aí. Professor, não. Agora eu tô com a dúvida melhor formulada. Para ser esse resultado que o senhor falou, tem que ser e elevado ao log de n elevado ao log do n, né? Mas é propriedade Assim, exponencial. É elevado ao produto. Aí isso aqui é verdade. elevado a isso, elevado a isso, certo? Perfeito. Não, é isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Então. Então, vamos ver o seguinte. Isso daqui, para n grande, esse expoente é maior do que 1, né? Então tem uma série que é menor, a partir de um certo n grande, menor do que a série harmônica, mas a série harmônica diverge. Então, isso não diz nada pra gente.
Eu acho que aí a gente tem que aplicar um testezinho daqueles, né? Vamos aplicar um testezinho. Deixa eu voltar aqui no livro. Qual que é a página mesmo que isso tá? É 63, então vai ser 78. 78. Aham. Tem coisa mais fácil fazer com o mouse, então vamos lá. Testezinho. Teste da razão. Vamos fazer o teste da razão, né? Só lembrando que a gente tem o somatório de n elevado a log n. Temos um sobre aqui em cima. Então, teste da razão, vamos lá. O limite quando n vai para infinito do a n mais 1, que vai ser n mais 1 elevado log de n mais 1 por n elevado a log de n, né? Então a gente tem que ver esse limite aí. O que que acontece? Eu não sei, mas eu tenho... O teste da razão acho que não vai dar nada não pra gente. Talvez... Calma aí. Será que isso é menor do que 1? Então... n mais 1 elevado a isso é difícil de calcular, hein? Eu poderia fazer que isso aqui é menor do que n elevado ao termo de cima, mas o que eu ganho também com isso? É questão difícil que o professor passou para vocês, hein? Professor, vai vendo. Professor, uma dúvida que eu tive quando eu estava pensando em como fazer essa questão foi o seguinte: Sim. o teste da raiz, a gente pode escolher qualquer raiz que a gente quiser, ou o n da raiz do expoente ali, né? Do índice da raiz, ele tem que ser natural? Ou tipo, pode ser qualquer número? Vamos lá. Tem que ser, o n tem que ser o próprio nzinho mesmo. É o n natural. Como Tá, é que esse é? teste da razão realmente tá difícil aqui. Ah, tem que ser natural, né? É. Tá, beleza.
Teste da raiz. Tá, calma aí. O teste da razão vai ser difícil. Xn elevado a n. De repente, com o teste da razão já sai mais rápido. Da raiz. Teste da raiz já sai mais rápido. Esse teste da razão aqui vai ser um inferno. Vou pular isso. A gente tem somatório de novo. Elevado a log n. Sobre isso, então o teste da raiz agora. Limite, quando n vai para infinito, da raiz enésima. Aliás, eu vou fazer logo assim desse jeito. N log n, certo? Elevado a 1 sobre n, certo? Então isso é o limite. Quando n tende a infinito, de n elevado, aí temos uma fraçãozinha, né? Opa. Em cima temos log do log n. E embaixo temos n. Tá? Acho que isso vai ser mais fácil de trabalhar. Então, a gente quer mostrar se é menor do que 1 ou maior do que 1, né? Se for menor do que 1 é convergente, se for maior do que 1 é divergente. Como é que a gente calcula esse limite aí, velho? Como é que a gente calcula esse negócio? A questão é a seguinte: log do log de n, para n grande, ele é menor do que n. Mas ele vai dar algo menor do que infinito e eu não quero. N é 1 sobre n? Qual o limite quando n tende a infinito de n elevado a 1 sobre n, gente? Qual é a pergunta, professor? Qual que é o limite quando n tende a infinito? Ah, tem um 1 sobre. Ah, meu Deus do céu. Fazendo a conta errada. Tem um 1 sobre aqui. N elevado a 1 sobre n. Qual que é o limite disso quando n vai para infinito? Mas não vou L'Hopital? L'Hopital? Não dá L'Hopital que é infinito elevado a zero. Talvez você tenha que manipular para chegar no L'Hopital. Sim, é aquele expoente a gente consegue fazer um L'Hopitalzinho, né?
Tem Vamos lá. infinito sobre infinito. Aqui a gente vai ter... Calma aí. De novo, é n elevado a log n, né? Temos isso tudo aí elevado a 1 sobre n. Tá, agora sim, eu fiz errado aqui, gente. É para pegar esse termo e elevar a 1 sobre n, certo? Certo. Eu até pensei, eu tenho que tomar cuidado para não colocar só o denominador elevado a 1 sobre n. Aí fiz atenção, mas eu lembrei pelo menos. Ah, esse limite eu não precisava pagar, calma aí. Sim. Sim, então agora a gente vai ter aqui em cima aqui a gente vai ter aquilo que a gente já tinha aqui. N elevado a log do log n sobre n. E aqui em cima a gente tem um... Beleza, agora dá para trabalhar. Agora podemos trabalhar com isso. Por quê? Que a gente tem para n grande... Não, mas calma aí. Vai dar 1 sobre n que vai dar 0. Não posso mostrar que isso é maior do que 0. Calma aí. Tá jogando Wolfram Alpha esse negócio. Quando ele vai para infinito, isso aqui está indo para infinito. Isso aqui vai para infinito, mas mais devagar do que isso. Então isso aqui está indo para 0. A gente tem uma coisa do tipo infinito elevado a 0, que é indeterminado. Professor, Sim. como o exponencial é contínuo em R, você pode passar o limite para dentro do expoente. Então fica n elevado a limite. Ah, não, porque Não o n pode. é variável também. Exatamente. Hã? Exatamente. Putz. Não pode porque o n também está... Se isso aqui for uma constante, beleza, você podia fazer isso. É que eu lembro que em cálculo 1 eu fazia muito isso, de usar a continuidade da exponencial para botar o limite para dentro. E aí realmente você faz o optal aqui e ganhou. Espera aí. Tá. Porém, a gente pode fazer assim. Isso é igual ao limite, quando n vai para infinito, de Jesus Cristo. O que é n? É e elevado a log n. Né? Isso. Então, é elevado a log n. E aqui a gente vai ter multiplicando log n por n, Jesus Cristo. Pronto. Agora a gente tem uma constante. No expoente, então posso passar o limite para cá. E esse limite que a gente usa no L'Hopital. Então isso aí vai ser igual. Opa, não quero tecla de aderência. Não. É elevado
ao limite. Quando n vai para infinito, posso botar uma fração aqui, log n, que multiplica log n dividido por n, tá? Temos 1 sobre. Agora isso aqui a gente faz L'Hopital, que aí em cima a gente está indo para infinito. Embaixo também está indo para infinito. Posso fazer cocô? Pode. Momento imortalizado no YouTube. Então log n vezes log n. E aí, gente, eu acho que eu não precisava nem fazer L'Hopital, porque eu sei que isso vai dar 0. Então esse limite vai dar 1. E não ajudou em nada o teste da razão, é isso mesmo? É isso mesmo, porque aqui vai dar 0. Vai dar e elevado a 0 dá 1. 1 por 1 dá 1. E aí o teste da razão, não, toda hora fala razão. O teste da raiz não adiantou nada. Essa é a vida. Mas, para ser completo, vamos fazer então o L'Hopitalzinho disso aqui. Deriva em cima, deriva embaixo. Peraí, deixa eu escrever no outro slide aqui. É elevado. Limite n tende a infinito. Só que a derivada de baixo a gente já sabe que vai dar 1, né? Eu acho que depois o n aparece de novo no denominador. É verdade, né? Estou fazendo aqui, acabei de ver. Mas parece que vai sair, eu tô vendo aqui, acho que sai. Só que parece que vai ter que fazer 2 vezes. Ok, então. Então, embaixo do denominador dá 1, mas em cima realmente vai aparecer um derivado a primeira vezes, o segundo vai dar 1 sobre n, que multiplica log do log n, menos, mais, o log n, que multiplica a derivada disso daqui, que vai dar 1 por log n, que a derivada de fora mantendo o que está dentro, então vai dar log n, vezes a derivada que está dentro, que é 1 sobre n. Né? Então até fui otimista aqui. Corta log n com log n. Junta num denominador só. Então isso deu log de n mais 1, tudo dividido por n. Então, gente, eu espero, sinceramente, eu vou jogar pra vocês aqui, espero, sinceramente, não passar uma questão desse nível na prova, tá? Às vezes o professor erra a mão sem querer. Hã? Às vezes o professor erra a mão sem querer, às vezes o professor erra a mão sem querer. Passa uma questão achando que é fácil, não é? Mas eu intencionalmente não vou passar uma questão dessa na prova, tá bom? Só fica registrado palavra de que? Professor Rafael Borges. Então vamos lá. É elevado. Em cima a gente tem log do log n mais 1. Então vai ser mais grande que isso, professor? Vai ficar mais fácil? Oi?
vai ser mais tranquilo que essa ideia aí? Vai. Porque a gente tem que Graças fazer esse limite e eu acho que esse limite, no fim das contas, vai dar 0. Porque o de baixo cresce bem mais rápido que o de cima. Então, faz... tem que fazer uma pausa estratégica aqui e a gente já volta. Estamos de volta. Com essa conta maravilhosa. Então o que a gente tinha antes? Tinha elevado a log n vezes log n por n. Agora a gente tem log n mais 1. Melhorou, né? Melhorou, aparentemente. Então, tirando L'Hopital de novo, aqui dá 1, né? Temos E elevado ao limite, quando n tende a infinito. Então o denominador dá 1, o numerador vai dar 1 sobre log n vezes 1 sobre n, né? Então agora já ia aqui somando 1 deu 0, né? Peraí. Então realmente agora vai sair. Aqui nós temos essa derivada aqui vai dar 1 sobre n log n e isso daí quando n vai para infinito, isso aqui vai a 0, tá? Como eu falei. E aí o que vai acontecer é que isso daí dá 1 e o teste é inconclusivo. Então só perdemos tempo fazendo o teste da raiz. Se o teste da raiz deu inconclusivo, a gente sabe que o teste da razão também vai dar, então eu vou nem perder tempo. Porque tem um resultado que diz isso, né, gente? Às vezes o teste da razão pode dar inconclusivo, mas o da raiz não dá. Mas sempre que o teste da raiz é inconclusivo, o da razão também é. Então, não sai pelo teste da raiz. A gente tem que fazer alguma comparação aqui para ver se converge ou diverge. Eu vou falar o seguinte, moralmente, eu acho que isso aqui diverge. Tá? Por quê? Porque isso aqui, esse expoente, ele cresce muito devagar. Professor? Esse expoente, ele é menor do que qual... Calma aí. Diga. Pelo que eu fiz de cálculo 4 período passado, todas as questões que eu encontrava muito eu sempre tentava atacar pelo teste da raiz, depois pelo outro teste que o senhor falou agora. Da razão. E a maioria da razão, isso. A maioria das vezes que eu ia fazendo, isso dava divergência. Professor, Isso aqui, eu acho que diverge. Porque Eu acho também. esse expoente aqui... professor, eu acho que eu vou ter que discordar do senhor. Eu pensei em duas coisas aqui, eu não sei se Não. o senhor vai concordar comigo. eu tô em dúvida também, Pensa- fala. Pensa no seguinte, se o expoente ele tá crescendo cada vez mais devagar, porque o log é assim, né? Ainda mais o log do log. Então ele deveria convergir para um número, porque você está somando cada vez parcelas mais... que ficam pequenas mais rapidamente, certo? Ficam pequenas, mas calma aí. Mas em algum momento isso fica maior do que 1, né? Sim. Não, é que assim, Não, calma se aí. ele vai... Diga. Não, o logaritmo ele cresce muito devagar, não é isso? Quanto mais ele cresce, mais devagar ele continua crescendo, né?
Ele continua crescendo. Eu falei que eu achava que divergia, mas agora eu acho que não. Por causa do seguinte. Tava pensando em tentar comparar com um sobre n ao quadrado. Eu acho que é menor do que um sobre n ao quadrado, não é não? E aí, como um sobre n ao quadrado converge, isso daí também convergiria? Para um n grande, isso vai ser menor do que n ao quadrado. Tava pensando nisso. Isso aqui é o seguinte, se fosse n log n vezes log n, isso daqui diverge. Tá? Porque a gente sabe que 1 sobre n diverge, né? E se for 1 sobre n 1 mais epsilon, com epsilon maior que zero, converge. Qualquer potênciazinha acima de 1 converge. Mesmo que seja um epsilon irrisoriamente pequeno. Agora, se for só 1 sobre n, diverge. Quando você multiplica pelo log, isso aqui diverge também. Porque isso aqui é muito menor do que n. É menor que qualquer potência de n. Tá? Então isso aqui é menor do que n elevado a 1 mais epsilon, para qualquer epsilon. Então isso aqui também diverge. Só que a gente tem isso aqui no expoente. E aí é aquela história. Para n grande, a gente tem n elevado a log de log n. Esse termo aqui, né, só o termo do somatório, isso aqui vai ser menor do que porcaria. Caraca, na hora que eu solto. Por 1 por n ao quadrado. Para n grande. Porque para n grande isso aqui fica maior do que 2. Diga. Ah, não, era isso mesmo, era isso mesmo. Para n grande, esse expoente aqui fica maior do que 2. Então, 1 por n elevado a isso é menor do que 1 por n ao quadrado, tá? Para n grande. E esse somatório aqui, né? O somatório disso converge. Como alguém falou, imagino que seja o Renan. Isso aqui converge pela voz. Isso aqui converge, né? Então, isso aqui é menor do que uma coisa que converge, então ele converge. Professor? Tem toda a parte para n pequeno, isso não é verdade. Tudo bem, mas para n pequeno você está somando um número finito de termos, então não tem problema. Tá? Não vai alterar a convergência. Diga. Tem uma parte que aqui no livro, na página... não adianta falar, mas fala sobre o teorema 4.28 do critério da comparação, que, por exemplo, quando a série ela aparece do somatório de 1 sobre n elevado a p, lá no finalzinho está dizendo que quando nós temos, deixa eu ver, um p maior que 1, eu acredito que tenda próximo disso, a série ela vai convergir. Sim. Será que isso seria a conclusão para essa ideia que até o Renan estava falando, do log, aí depois do log desse resultado aí?
Pois é, isso aqui para um n grande isso vai ser menor que n 1 por n2. Eu peguei aqui um n maior que 1, no caso peguei n ao quadrado que é um inteiro, mas poderia pegar 1,1. Para n grande isso Sim. também vai ser maior do que... Esse expoente aqui vai ser maior que 1,1. Mas eu tô pegando o inteiro. Então, então eu posso considerar esse último finalzinho do livro que fala sobre critério da comparação, né? Isso aí. Beleza, então. Obrigado. Nada. Series. Sérgio Taylor? Não, não quero o Sérgio Taylor. Nem de Lohan, nem de ninguém. Vamos lá, Sum of... Vamos ver se ele calcula. Não é ruim dele calcular, hein? 1 por n elevado a log do log n de n, fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses. From n igual a 1 to infinity. Boa sorte. Não vai conseguir. Eu só queria saber se isso converge ou não, mas tudo bem. Beleza, a gente deixa eu fazer outra questão que foi pedida. Cadê? 11 é. 11 é. O objetivo dessa atividade é aproximar a função fatorial, é fácil ver aqui. Gente, para fazer esse emojizinho entrar aqui nesse texto, demorou um pouquinho. Né, no livro ele desenha uma carinha, ele não usa o caractere um TF8. Mas isso aqui é bom que ele é colável, ó. É, só falar, né? Acreditem em mim, tá? Se você colando num lugar decente, ele cola o emoji também, desde que esse emoji esteja na fonte que você tá colando. Muito bem. Então a gente vai usar essa aproximação, é 11 o que mesmo? Que é a questão? 11 é... 11 é, que é o n a 3n por n fatorial. Será que isso é fácil? Será que isso é difícil? Eu acho que pela cara é fácil. Mas às vezes, né? Quem vê cara não vê coração. Então a gente tem assim... Difícil mesmo dessa questão foi tentar interpretar, mas depois que você deu aquela ideia, eu consegui fazer as outras. A parada mesmo foi como que eu posso, sei lá, como que eu posso podar essas coisas aí? Isso que eu fiquei com uma duvidazinha. n é 3n por n fatorial. Tá. Isso daí... ele é aproximadamente, né? Limite. Quando n tende ao infinito, a gente faz a substituiçãozinha. Embaixo nós vamos ter... Cadê? A gente vai substituir n fatorial por e elevado e vezes n a n por e a n. Nossa. É que multiplica n a n por e a n
Ou seja, eu posso... Vou deixar assim mesmo. N é 3N. Então vamos lá, isso é um limite. N tende a infinito. D. Aqui em cima nós temos E elevado a N menos 1. N elevado a 3N. Por N elevado a N. Só que dividindo N elevado a 3N por N elevado a N, dá N elevado a 2N, certo? Então isso vai ser E elevado a N menos 1, N elevado a 2N. Isso aí explode bonito, meu amigo. Mas explode lindamente, tá? Então é isso. Aham. Certo, gente? Confere com vocês aí. Sim. Explode coração. 14F eu já fiz, né? Então, acabaram as questões que vocês pediram. Tem mais alguma? Então tá, ninguém tem mais alguma dúvida não, gente? Ah, vou pular aqui, ó. É fácil ver que não copiou certo. É culpa do Ed. Professor, Diga. pode me explicar, por favor, por que que ficou ali E elevado a N menos 1 mesmo, por favor? Cancela aqui, né? Que a gente tem um... É que multiplica N elevado a N por E elevado a N, né? Corta aqui uma coisa com a outra. Aqui a gente passaria o E elevado a N pra cima. Divide pelo E aqui embaixo, fica E elevado a N menos 1, certo? Beleza. Então é isso, gente. Professor, se você quiser dar só uma bolinha assim naquela última questão, não precisa nem fazer assim, só dar uma ideia que eu nem soube, sabe? Qual questão? A última, A última? sim.
Prove que se A pertencentes reais é inumerável, então complementar de A é denso. Inclusive, não era para ser A contido, porque é tipo um conjunto, ou não? Era pra ser. Pode ter sido eu que errei a digitação? Pode ter sido. É contido aqui, tá? Então, Ok. o complementar de A é denso em R. Ok. Como é que a gente faz isso, gente? Ah, gente, isso aí eu já fiz análise, tá? Eu vou deixar como exercício para o leitor, porque eu já fiz análise. Eu já passei. Brincadeira, vou correr do pau não, vamos lá. R. Aí a gente tem aqui um conjunto enumerável de pontos. Pego o complementar disso e ele é denso. Como é que a gente mostra que ele é denso em R? Bom, eu acho que nessa aí eu ia primeiro dizer, né, que, como o amigo falou aí, A está contido em reais, é inumerável, então é uma hipótese, e o complementar de A, ele é denso em reais, então é uma tese. Então eu começaria dizendo que o meu complementar, ele não é denso, então vai existir um intervalo aberto da reta, contido nos reais. E A história é a seguinte. A gente tem aqui, para mostrar isso, a gente vai pegar uma bola qualquer em torno de X. Uma bola qualquer. E X é um ponto qualquer de R também. E mostrar que existe pelo menos um elemento já complementar aqui dentro. Na época da definição de denso a gente não chegou a ver, mas é isso. 120. Menos. Mas vamos lá. Mas tava perto. Tá no epsilon. Da onde eu queria ir. Conjunto denso, tá aqui, ó. Se o B tá contido em A, no fecho de A. Tá, tudo bem, mas é... Todo aberto que contém algum ponto de B também contém algum ponto de A. Isso aí que é a definição mais prática para... Eu já falei de denso, gente? Eu não lembro se eu já falei. Eu não lembro não, professor. Eu também não lembro. Tá aqui uma correçãozinha. Não sei se eu já falei, não. Mas tudo bem. Então aqui, mas a verdade, aqui o que a gente está querendo mostrar que é denso em R. Então, qualquer aberto que eu pegar vai conter um elemento de R, trivialmente. Então aqui a gente tem que mostrar aqui é que se esse aberto ele contém um elemento já complementar, tá? Se X pertence a complementar é trivial. Então vamos supor que X não pertence a complementar, ou seja, que X pertence a A. Peguei uma bola em torno de um elemento de A. Eu quero mostrar que em qualquer bola que eu pegue em torno do elemento de A, tem pelo menos um elemento de A complementar.
se A é enumerável. Para mim faz sentido, mas a gente tem que mostrar isso. Então como que a gente vai mostrar isso? Assumindo a hipótese e negando a tese. Eu faria assim. A minha tese seria que o complementar de A é denso em R, em reais. Uhum. Professor, Hum. por exemplo, se o A ele é enumerável, então o intervalo ele é enumerável se eu considerar, né, que o A ele está contido nos reais, é enumerável e a minha tese a minha tese vai ser que o complementar de A é denso em reais. Então eu posso dizer que, por exemplo, se A é enumerável, então o intervalo é enumerável, o subconjunto dos conjuntos enumeráveis vai ser enumerável, certo? Uhum. Então os intervalos não podem ser enumeráveis. Não é uma contradição isso? Eu tô querendo chegar nisso daí. A questão. Porque assim. Se você pegou X em A, tá? O A complementar não seria denso nos reais se existisse uma bola que você pega em torno do X. Não precisa ser uma bola, existe um aberto. Mas acho que a definição usando bolas ou usando abertos é equivalente. Você pode fazer com aberto, você pode fazer com bolas também. Né? Então, se eu tenho uma bola em torno do X, que toda ela contém elementos de A, isso quer dizer, como você falou, que tem um intervalo aqui, que todo ele contém só elementos de A. Mas A não é enumerável, intervalo tem um número não enumerável de elementos. Né? E aí você chega na contradição. Beleza. É, porque a reta é meio difícil, quer dizer, no caso os reais é meio difícil a gente conseguir enumerar, né? Aquele caso da enumerabilidade dele, da não enumerabilidade. Uhum. Então é isso, a questão é essa. Então eu só estou escrevendo aqui o que eu já falei, tá? Se X pertence a A,
Suponha. Então suponha contradição que A não seja denso. A complementar não seja denso, então em torno desse x aqui, então tem uma bola sem elementos de A complementar, ou seja, a bola está contida em A, tá? Isso implica que A contém um intervalo, ou seja, então essa é uma contradição, logo logo A complementar é denso em R. O que que só repetindo. Se já é enumerável, isso aqui é a hipótese nossa, então a gente quer mostrar que A complementar é denso. A gente toma um x qualquer em R, se o x for já pertencer ao A complementar, então é claro que qualquer bola em torno dele vai ter um elemento de A complementar que é ele mesmo. Então vamos considerar o caso em que x não pertence a A complementar, ou seja, x pertence a A. E aí a gente já supõe por contradição de que A complementar não seja denso. Então em torno desse x vai ter uma bolinha. Desse x ou de algum x, mas enfim, vamos pegar do x que dá problema. Vai ter uma bolinha ali que todos os elementos da bola não estão em A complementar, ou seja, todos os elementos da bola estão em A. Então isso quer dizer que o A, conjunto A, contém um intervalo, né? Então a cardinalidade de A é maior do que a de N, ou seja, não é enumerável. Isso é uma contradição com a hipótese nossa, então a gente conclui que o A complementar ele é denso em R. Beleza, turma? O ser denso é tipo ser fechado num outro subconjunto? Ou não? Eu não entendi ainda a definição de denso direito, assim. A definição de denso é a seguinte: se um conjunto é denso em R, você pega um ponto qualquer de R e qualquer bola em torno desse ponto sempre tem um elemento do conjunto denso. Os racionais são densos em R? São. Por quê? Você pegar qualquer número real, qualquer bola em torno desse número, tem sempre um racional nessa bola. Certo? Entendi. Perfeito. Os naturais são densos em R? Não são. Você pegar um racional qualquer que não seja natural,
Posso pegar um meio, posso pegar π, posso pegar qualquer irracional, qualquer real, na verdade, que não seja natural. E pego uma bola pequenininha, essa bola pequenininha não vai conter nenhum natural, tá? Então os naturais não são densos. Os racionais são densos, os irracionais são densos. Os algébricos são densos, os transcendentais são densos. Os computáveis são densos. Os não computáveis são densos também. E assim vai, tá? Beleza, professor, obrigado. Nada. Muito bem, meu povo. Então, mais alguma pergunta? Eu tô tranquilo. Então tá bom, até segunda-feira e prova na quarta, tá? Beleza, professor, valeu. Falou. Boa noite aí, bom descanso. Boa noite.